Olá, estamos de volta e seguimos ao vivo com o KNX 10 Brasil. E vou deixar vocês agora com o Francisco Pereira, coordenador técnico da Descabos, que vai estar apresentando aí a otimização da operação em hotéis com sistemas KNX. Boa apresentação e seja muito bem-vindo, Francisco. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado aos organizadores por me convidarem hoje para esse evento fantástico. Meu nome é Francisco Pereira, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu sou pós-graduado em Gestão de Relacionamento com Clientes pelo Senac, fui Country Manager de uma marca de áudio profissional japonesa no Brasil por 3 anos, tenho certificação CTS e atualmente eu sou coordenador do time técnico do grupo Descabos, que é uma distribuidora de soluções de áudio, vídeo e automação, atuando há mais de 25 anos aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez pela presença de todos nessa manhã e pelo tempo para nos acompanhar nessa edição do KNX Days. Bom, hoje o nosso tema é como otimizar a operação de hotéis aplicando sistemas KNX, com a intenção de melhorar a experiência do cliente, dinamizar o cotidiano do time de colaboradores do hotel e auxiliar também a reduzir custos. Antes de tudo, nós precisamos avaliar juntos aqui alguns pontos. Ao se hospedar, o cliente tem algumas expectativas: obter uma experiência excepcional, conforto e design memoráveis em todos os espaços do hotel, facilidade de operar os equipamentos no quarto, quem sabe ali utilizar um aplicativo móvel no celular como parte de uma experiência moderna e tecnológica. E também sentir muita segurança e contar com ambientes que propiciem um clima saudável. Já os colaboradores e os gestores do hotel esperam uma tecnologia confiável, proteção do investimento, integração entre softwares de gerenciamento que eles já utilizam com outros sistemas, manutenção fácil dos equipamentos, contando com produtos confiáveis e robustos, e os nossos colegas aqui, o Moisés, o Ítalo, já falaram disso hoje, economia de energia, mantendo uma consciência ambiental e melhorar a segurança de todos dentro dos ambientes. Bom, imaginando como melhorar a experiência do hóspede no hotel, vamos lá, chegando ao quarto, onde o cara vai dormir todos os dias, né? O cliente pode contar com botões de acionamento ou painéis touch que permitam controlar luzes, cortinas, ar-condicionado e talvez, quem sabe, fazer tudo isso usando o próprio celular dele, sem precisar até mesmo utilizar aquele cartão de acesso que a gente coloca no slot quando entra no quarto, na verdade. Pode ser um plus o fato de não ter demora nos serviços solicitados ali ao time do hotel e você ficar surpreendido por ter uma antecipação da equipe em caso de algum problema técnico. Vamos falar do staff também. O staff do hotel é importante, quem trabalha no hotel é importante. Pelo fato da automação do quarto estar integrada, seria interessante, de repente, que eles pudessem auxiliar ao cliente ou até o time de serviços que está ali nos andares de maneira remota, controlando os sistemas nos quartos a partir do lobby, sem precisar se movimentar. A automação programada de maneira inteligente faria com que os gastos com energia, envolvendo luz e ar-condicionado, que são dois grandes vilões aí, fossem reduzidos consideravelmente. Um software de gerenciamento dedicado, junto com um hardware dedicado, que permitisse não apenas gravar aqueles cartõezinhos de acesso, mas também realizar o check-in e o check-out mais rapidamente, fazendo com que o quarto onde o cliente vai ficar, por exemplo, já se prepare sozinho. Quando ele entra no quarto, o quarto já está, por exemplo, climatizado, com uma televisão ligada, enfim. O staff do hotel também poderia ter informações claras e imediatas sobre quais quartos estão de fato desocupados, sem ter que ficar incomodando desnecessariamente outros colaboradores. Pessoal, usando a automação correta, tudo pode ser controlado de acordo com a vontade ou de acordo com o tipo de atividade do hóspede. Então, focando no hóspede, como por exemplo, acionar luzes, acionar aquecimento, se está aí numa região de montanha mais fria, né? Ventilação, controlar a ventilação, o ar-condicionado, abrir e fechar cortinas, persianas e controlar o acesso efetivamente. Quando eu falo controlar o acesso, a gente está falando de controle de acesso não só ao quarto, mas pode ser em outras dependências do hotel. E o staff, o time de colaboradores do hotel, poderia melhorar o gerenciamento de ocupação, otimizando a utilização das habitações em cada pavimento, entender imediatamente quando o cliente acionou, por exemplo, um botão de pânico, ou um botão de não perturbe, ou um switch para solicitar que alguém arrume o quarto, por favor.
melhorar as lógicas de economia de energia a partir de um monitoramento correto, efetivo e de inteligências de automação eficientes. O Moisés comentou isso hoje, acho muito importante o que ele falou. Automação é diferente de controle. Então, dentro de KNX, a gente consegue trabalhar com isso numa automação para que você tenha algumas coisas acontecendo sem que ninguém aperte um botão. Receber alarmes e gerar relatórios também poderia ser interessante para o staff. Ok, considerando esse raciocínio todo, o sistema KNX pode nos auxiliar e muito. Resumindo, para quem não sabe, KNX é um padrão mundial, único em sua categoria para automação predial, seja ela corporativa ou residencial, e existe há mais de 25 anos, gente. Pelo fato de ter centenas de fabricantes respeitando esse mesmo protocolo, com soluções de fácil instalação e expansão, o KNX permite conforto e muita economia com proteção do investimento a longo prazo para os proprietários de pousadas, hotéis e cadeias hoteleiras, mas também gerando liberdade de contratação de prestadores de serviço, olha só, contando com constante evolução tecnológica. Então, se hoje você teve um time que instalou sistemas no seu hotel, esse time não existe mais, você pode facilmente achar uma outra equipe, um outro integrador, um outro instalador que seja certificado para te auxiliar. Em especial, eu vou falar hoje sobre soluções para hotéis de um fabricante membro da Associação KNX desde 2005, que é a e-Electron, uma empresa italiana familiar fundada em 1994. Os produtos deles são altamente confiáveis, incluindo soluções com fio e sem fio. Eles prezam pela modernização contínua de soluções e possuem alto poder de customização de design dos produtos que eles fazem. Os sistemas podem ser aplicados em automação de salas simples ou complexas para espaços corporativos e residenciais. Assim como o grupo de Scabos no Brasil, a e-Electron é, na Itália, também um centro de treinamento certificado KNX. Eles também atuam como membro do Conselho Técnico em KNX.org. Falando especificamente sobre automação de hotéis, a e-Electron tem hoje em torno de 20 anos de experiência nessa área, com mais de 750 hotéis já usando seus sistemas em cerca de 80 países. A e-Electron faz o acompanhamento desde a fase de projeto, se especializaram muito nessa área, criando uma categoria de produtos complementares à linha KNX padrão que eles já têm. Essa categoria, pessoal, de produtos complementares, ela é fundamental para garantir a boa operação de hotéis de qualquer porte, sejam pousadas, incluindo pousadas, casas de repouso para terceira idade e tal. Porque a Electron pesquisou muito, conversou muito com os clientes, entendeu quais eram as necessidades deles, então geraram essa linha complementar para trabalhar em constante avanço e trabalhar integrada totalmente com sistemas KNX. Nesse slide aqui, passando bem rapidamente, a gente tem algumas importantes referências de instalação de automação KNX e Electron feita em alguns hotéis no mundo todo, inclusive aí Argentina, aqui na América do Sul, Espanha, Itália, Grécia e Emirados Árabes. Olha só, é comprovado que o uso correto de automação KNX pode reduzir em torno de 60% do consumo de energia. Eu não estou falando nem só de hotel, não, tá? Mas a gente sabe que hotel, eles têm um sério problema, porque os usuários de hotel, de um lado eles querem muito conforto, querem descanso, querem tranquilidade, mas há uma tendência do hóspede realmente não tá nem aí se ele está consumindo energia ou água demais, por exemplo, tá? Então, falando de energia especificamente, a gente consegue otimizar isso. Para exemplificar a solução como um todo e contando com sistemas KNX da Electron, por conta de toda a experiência que eles têm nessa área, eu começo pelo quarto, onde o hóspede fará inicialmente seu acesso usando cartões, chaveiros ou pulseiras que foram gerados lá na recepção. O cliente pode usar painéis táteis de cristal ou telas touch, que inclusive podem oferecer termostatos inclusos para controle de sistema de climatização. O quarto poderia ter um multissensor no teto, e mais adiante aqui hoje eu vou falar para vocês sobre os recursos detalhados desse tipo de sensor e Electron, e também pulsadores multifunção com diferentes padrões estéticos. Bom, os painéis e Electron, eles estão disponíveis, né, em vários modelos, tanto do tipo switch comum, quanto telas táteis de cristal capacitivo, telas touch coloridas. Há opções de painéis com barra indicadora LED RGB, que podem servir para os mais variados fins. Todos os modelos são compatíveis com KNX, sendo que a instalação é muito simples, muito fácil. E os painéis Electron possuem design premiado
e estão disponíveis geralmente nas cores preta e branca para casar com qualquer tipo de ambiente. Nesse slide, nós temos uma visualização de um quarto padrão utilizando sistemas de automação KNX. Há um painel externo para indicar o número do quarto e controlar o acesso, tendo também um botão de campainha ali nesse painel e outros indicadores de arrume o quarto ou não perturbe. Também temos um painel interno que fica ali próximo à porta de entrada, com o slot do cartão de acesso, o hóspede pode depositar o cartão ali. Painéis internos para controlar dispositivos e módulos de acionamento de luz, cortina, persiana e climatização, e também o sensor de teto. Como visto anteriormente aqui, além dos sensores de presença, nós temos módulos que se instalam em quadros elétricos para controlar luz, incluindo dimmer, gateway DALI, gateway DMX, fonte de alimentação. Temos as pastilhas que podem estar ali escondidas no teto ou de repente dentro de caixa elétrica, e, enfim, entre outros dispositivos. Há também uma gama de módulos relay e gateways específicos para integração com outros sistemas de outros protocolos. Alguns dos módulos de Electron podem ser oferecidos com slot para cartão SD. Então vamos lá, eu posso ter um módulo relé com a entrada de cartão SD, onde esse cartão SD ele teria a cópia da programação de um módulo, permitindo que em situações de operação crítica, um módulo que necessite de alguma manutenção seja rapidamente substituído sem que você tenha que abrir o ETS e reprogramar aquele módulo. Tira um, põe o novo, mete o cartão, aperta o botão de programação e em questão de segundos ele está funcionando igualzinho o que estava anteriormente. A Electron pode customizar os ícones dos dispositivos que ficam à vista através do fornecimento de cartelas de ícones. Eles podem, inclusive, inserir a logomarca do hotel já gravada diretamente nos painéis sob solicitação prévia. Falando das cartelas de ícones, eu deixo aqui um exemplo de cartela, com ícones dedicados para uso em hotéis. Dá uma olhada aí nas imagens para vocês verem se não tem a ver com o que eu poderia precisar acionar dentro do quarto, por exemplo. Esses ícones podem customizar os nossos painéis de cristal e elétron. Os multisensores, então aqueles que eu falei que a gente instala no teto, são fundamentais tanto para melhorar a inteligência de controle dentro de um ambiente, quanto para gerar informações relacionadas ao monitoramento de cada ambiente, seja um quarto ou uma área comum do hotel. Os multisensores e elétrons são alimentados via bus KNX e podem oferecer recursos como detetor de presença, sensor de luminosidade, sensor de temperatura, sensor de umidade, pressão sonora, qualidade do ar, tudo em um único dispositivo. E, obviamente, que nós temos aí funções lógicas para fazer aquilo que o Moisés comentou hoje, quer dizer, ele pode sentir alguma coisa que aconteceu e ele mesmo já executar alguma ação sem ter que contar, por exemplo, com uma central ou passar por um supervisório para que aquela informação seja interpretada de uma outra maneira. Nós podemos utilizar esses sensores também em nível gerencial no hotel para entender a quantidade de ocupação dos espaços. Algumas pessoas me perguntam sobre o sensor de som. Tem gente que me pergunta assim, pô, mas você tem um microfone ali, a gente vai gravar o que a pessoa está falando? Nós vamos transmitir esse áudio para algum outro lugar? Não, pessoal, o sensor de som é apenas para conferir nível de pressão sonora no ambiente. Nenhum som é transferido nem memorizado. Esse sensor ele pode ser largamente utilizado como parte da inteligência de checagem de presença, melhorando o sensoramento de presença, sem esquecer que também ele pode ser usado para alarmes quando um nível de ruído exagerado dentro do ambiente está acontecendo. Olha aí, acabou a festa do hóspede barulhento, que gosta de escutar axé no volume máximo no quarto dele, porque ele nem precisa esperar que o vizinho reclame, antes que alguém do hotel vá lá, bata na porta e chame logo a atenção dele. Operando em conjunto com um painel tátil que tem a barra RGB, nós podemos visualizar nessa barra, através de diferentes cores, alguns estados monitorados, como, por exemplo, exibir por cores o nível de temperatura que está no ambiente. Pensando em KNX e nas soluções Electron, então nós teríamos uma solução completa para hotéis, certo? Com tudo que vocês viram. Desde o lobby, onde a gente pode gravar os cartões, chaveiros de acesso ou pulseiras. No quarto, o hóspede vai encontrar o painel externo, onde ele vai ler o cartão por aproximação para abrir a porta. Temos também os card holders, que geralmente ficam dentro do quarto para a gente depositar o cartão. Os painéis táteis são feitos em cristal tátil capacitivo com ícones iluminados e barra LED RGB, mudando de acordo com o tipo de indicação ou alarme que desejamos mostrar.
A gente pode utilizar também um buzzer nesse tipo de painel para gerar alarmes sonoros no local. Em caso de falha de energia, caso caia energia, até o pessoal acionar de repente ali os geradores, os painéis continuam operando e mantendo os dados por algum tempo, graças à bateria interna. Então, o hóspede não fica, por exemplo, sem fazer o acesso dele ao quarto, de repente. Os painéis podem ser usados também em áreas comuns para liberar outros serviços, como locação de algum tipo de equipamento ou aquisição de alimentos e bebidas. Os cartões de acesso que a gente fornece, gente, são da Electron. Cartão, chaveiro e pulseira. Eles respeitam a tecnologia MyFair RFID de 13.5 MHz, que também permite usar esses chaveiros e pulseiras. Esses devices eles servem também para franquear acesso a outros serviços do hotel. Tá? Vamos falar de Virtual Holder. Esse Virtual Holder é um recurso presente em praticamente toda a gama KNX Electron que a gente vai usar em hotéis, que permite entender se um quarto está ou não ocupado, se ele está livre ou não. Esse recurso ele necessita apenas de um sensor de presença no quarto do hóspede, pode ser um sensor magnético bem simples, que vai, de repente, ligado a um outro dispositivo KNX, mas eu preciso desse sensor operando obrigatoriamente em conjunto com um sensor de presença. Através de um padrão lógico, o sistema KNX ele ativa ou desativa luzes, tomadas e ar-condicionado, dependendo da ocupação do quarto. Então, trata-se de um recurso aí que pode substituir totalmente, integralmente, o uso daquele slot de cartão. Principalmente em hotéis, gente, onde vocês tiveram a opção, o cliente optou por franquear ao hóspede o uso do smartphone dele como controle de acesso ou como controle remoto do sistema KNX dentro do quarto. Bom, mas o Virtual Holder, esse recurso aí, ele também pode ser usado em conjunto com esse leitor de cartões, caso tenha um leitor de cartões, porque aí vai permitir algumas lógicas mais inteligentes de uso dos recursos do ambiente. Se eu utilizar dessa forma, a gente tem como liberar ou não serviços dentro do quarto, como tomadas, luzes, ar-condicionado, cortina, sei lá o quê, dependendo de quem está no quarto. Se é o hóspede, ele tem acesso a tudo. Se é, por exemplo, o pessoal que faz a arrumação do quarto, não vai conseguir, de repente, ligar a televisão. Né? A pessoa vai focar ali no trabalho de limpeza e não vai conseguir ligar a televisão para assistir algum programa enquanto está trabalhando e não perder a atenção. E se é o pessoal de manutenção, de repente, pode ser que ele precise de um pouco mais de acesso do que o próprio hóspede teria em relação a alguns sistemas dentro da habitação. A instalação KNX ela é feita em bus, meus colegas já falaram disso hoje aqui, conectando os equipamentos através de um único cabo de par trançado, que transmite dados aos equipamentos e também a energia necessária para que esses equipamentos funcionem. KNX é um sistema muito seguro, sendo que os equipamentos enviam dados entre si sem necessidade de central de automação. Ítalo comentou isso hoje também. Alguns equipamentos, como os sensores de teto e os painéis táteis e Electron, possuem também entradas digitais, permitindo que o integrador instale mais dispositivos vinculados aos equipamentos KNX que já estão propostos. Aqui eu tenho um exemplo no slide que são os contatos magnéticos de porta ligados ali a um painel KNX pré-existente. É um painel, um sensor que eu vou usar para controlar alguns sistemas, mas ele tem também como um plus ali uma entrada de contato seco, por exemplo. Para quem não sabe, em KNX cada componente é independente e o controle é totalmente distribuído, ou seja, a gente não depende de central de automação para o sistema KNX funcionar. Os sensores e atuadores eles vão se comunicar diretamente através do bus KNX. A forma de instalação cabeada, como se vê no slide, ela é bem variada, podendo ser estruturada em cascata, árvore ou estrela. Então, repetindo, o KNX é um sistema confiável, seguro, flexível e de fácil manutenção. Em hotéis, onde por alguma razão, gente, a instalação de dispositivos cabeados seja afetada, prejudicada e não possa ser feita em alguns espaços, por conta, de repente, ali da dificuldade de instalar infraestrutura, a gente pode utilizar dispositivos sem fio. O que é muito bacana, por exemplo, em hotéis que estão em prédios históricos e, de repente, envolveria ali, tá tombado o prédio, enfim, não pode mais mexer, então você pode utilizar os nossos dispositivos sem fio. Isso pode ser particularmente necessário nesse tipo de situação. Para tanto, a Electron oferece o sistema Otomo, cujos sensores e atuadores operam em rede mesh Bluetooth sem fio. Tá? Esse sistema sem fio ele se integra perfeitamente à rede KNX cabeada, porque nós temos um gateway para fazer isso.
Vamos lá. Adicionalmente, em hotéis muito grandes, a instalação cabeada KNX pode ser feita apenas contando com o bus cabeado, ou fazendo mescla com a rede IP do cliente. Moisés comentou isso hoje também. A decisão de fazer de um jeito ou de outro, ela tem que levar em conta vários fatores, como distância entre os dispositivos, distância entre andares, infraestrutura que o cliente já tem pré-instalada, está franqueando para o nosso uso, e os custos totais de instalação. De repente, fazer de um sistema porque o cliente quer fazer por um luxo, não sei, de repente sai mais caro do que fazer de uma outra maneira. E aí, ele enxergando que pode reduzir custos, a gente consegue então mudar. O Bus KNX ele é feito através de cabo com par trançado específico que transmite energia aos dispositivos e também permite a troca de dados. Já falei isso, mas é bom reforçar. Lembrando também que um único modo atuador relé com vários canais de entrada e saída pode servir mais de uma habitação no hotel. Por exemplo, eu posso ter 2, 3 quartos, um ao lado do outro, e ter um módulo só com entradas e saídas KNX, controlando um módulo KNX com entradas e saídas, né? A, entrada de contato seco e as saídas de relé, recebendo comandos nele mesmo de pulsadores e ele mesmo já fazendo o acionamento de luzes, por exemplo. Esse bus KNX ele pode inclusive ser instalado na mesma infraestrutura da rede elétrica, sem problemas. A disponibilidade dos quadros elétricos também precisa ser considerada na fase de projeto para a gente determinar como é que vai ser a topologia, a estrutura desse sistema. Então a gente vê que a versatilidade em termos de infraestrutura KNX é muito grande. Não tem praticamente uma situação onde você não vai conseguir fazer a instalação. Hoje também falaram sobre sistemas supervisórios e a Electron tem o supervisório próprio, né, o Horizon que a gente chama, e ele expande muito as possibilidades da instalação KNX. O primeiro recurso que ele dá são os dashboards, que a gente vai nos permitir monitorar da nuvem todo o sistema de um hotel ou de uma cadeia de hotéis, e também vai permitir a integração com outros protocolos. Nos hotéis, esse módulo ele pode ser necessário também para que a gente aplique as telas touch avançadas da Electron. Sem esse módulo supervisório, eu não consigo aplicar as telas touch mais avançadas, que elas parecem, são como se fossem tablets, como esses que estão na tela. E também eu preciso do Horizon para aplicar um recurso que a gente chama de Virtual Badge, que permite usar o celular do hóspede para controle de acesso e também para controlar dispositivos no quarto. O Horizon também vai permitir o uso de comandos por voz com Alexa, por exemplo. Tá? O Virtual Badge, então, da Electron funciona dessa forma. O cliente, ao usar o celular, lá no lobby, na recepção, ele recebe um e-mail para baixar gratuitamente um aplicativo da Electron, e aí ele vai, daí para frente, vai ter acesso a abrir o quarto com proximidade com, por exemplo, com o celular dele, e também controlar dentro do quarto, usando o celular como controle remoto, todos os dispositivos KNX. Vamos lá. A solução em Electron para o ramo hoteleiro se complementa com o software eSwitch. Essa solução ela inclui um computador dedicado, que a Electron fornece para o cliente instalar no hotel, sendo que esse computador traz então esse software instalado, que é um software de gerenciamento de acesso, que a gente chama de GRMS, né? Guest Room Management System. Esse software ele vai se conectar a pelo menos um módulo Electron de gravação de cartões, ou chaveiros, ou pulseiras, que fica ali na recepção do hotel. E esse bercinho, esse dispositivo onde a gente grava os cartões, também é fornecido por nós. A interface gráfica do software foi pensada para as necessidades atuais e futuras do ramo hoteleiro. O software se conecta facilmente ao controle de acesso, inclusive fechaduras inteligentes que o cliente já tenha instalado. A gente visualiza o status de ocupação de quartos e faz o gerenciamento de alarmes, sendo que a gente pode ter até 7 tipos de classes de alarmes em uso no sistema. Também há opções como mensagens de alarme exibidos de forma diferenciada a determinados usuários, né? E os equipamentos de rede, eles foram totalmente renovados e atualizados para o banco de dados de última geração, incluindo aí a velocidade de download de dados que foi aumentada. Aqui a gente tem um exemplo de tela do eSwitch, nesse slide. Então vocês notam que é bem simples, bem fácil de operar. Os operadores ali no lobby podem usar teclado e mouse para controlar o software, ou uma tela touch dessas comuns de mercado, que está vinculado ao computador. Então você vai clicando nos ícones e já vai fazendo o que você precisa, se esse tipo de tela estiver disponível. Se o cliente quiser usar inclusive tablet, iPad, de repente, para poder fazer o controle, isso é possível também.
Na tela aparece um leque muito variado de ícones que são usados nos produtos, nos próprios produtos KNX e Electron, como telas que aparecem na interface do software. Assim, permite um uso mais amigável da plataforma, porque pela proximidade dos ícones, se a pessoa está no andar ou está no lobby, os ícones são similares, a gente sabe do que se trata a situação. A gente visualiza com perfeição qual o quarto que está ocupado, qual está desocupado, quem está em manutenção, quarto que está em manutenção e quartos que estão livres para alocação. Os pequenos ícones dentro de cada ícone maior mostram, por exemplo, quais quartos estão com uma condição de não perturbe e quais estão, digamos, solicitando limpeza. Se necessário, a gente pode controlar os dispositivos de um quarto, como eu já disse hoje, a partir do lobby, usando esse software, ou da sala de gerência, para auxiliar remotamente um hóspede ou alguma outra pessoa do staff do hotel que esteja precisando de auxílio. Esse software Electron e Switch, ele se converte, isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora, pessoal, ele se converte no serviço de gestão de acessos para o software de Property Management que esteja já em uso no hotel. Um exemplo desse tipo de software PMS é o Opera. Aqui no Brasil é largamente utilizado o Opera para controle de reserva dos clientes e tudo mais. Mas o Opera sozinho não faz tudo. O Opera, na verdade, é como se fosse uma central de administração do hotel, e embaixo dele a gente tem outros softwares, que um deles seria esse nosso, o eSuite, por exemplo. Nós temos software, por exemplo, que é usado pelo pessoal de A&B, de alimentos e bebidas, de repente um outro software utilizado pelo pessoal de eventos, e tudo isso, na verdade, se agrega pendurado no Opera. Então, depois de 20 anos trabalhando com isso, a Electron conseguiu também desenvolver o nosso software de maneira que ele funcione como um serviço do Opera. Não precisa que o operador do hotel fique trocando informações manuais entre o Opera e o meu gestor. Os dois softwares vão conversar de maneira automática via rede. A integração é total via rede IP, numa estrutura aí de cliente e servidor entre o meu software e o PMS do hotel. Essa integração vai permitir uma melhor experiência dos hóspedes e também dos colaboradores ao otimizar a carga de trabalho do colaborador, acelerar a entrada de dados para check-in e check-out, evitar a duplicação de informações que já estão disponíveis dentro do Opera, por exemplo, e em casos específicos, alguns outros serviços hoteleiros adicionais ainda podem se beneficiar dessa fantástica interação. É perfeita a integração de todo o sistema KNX do hotel com o nosso software de gerenciamento. Como eu mencionei, o kit considera um computador, geralmente pequeno, como esse que está aqui do lado direito da imagem, um NUC, para aplicação em hotéis ou pousadas, aí hotéis de pequeno porte. Para os hotéis maiores ou resorts, aí o kit já considera um servidor mesmo, como esse que está ao centro, que inclusive possui duas portas de rede, pessoal, separadas fisicamente. Fica uma para conexão com os gateways KNX e a outra para a integração com os demais sistemas do hotel. O pessoal de TI gosta muito disso, facilita muito também a gestão dos sistemas. O software eSuite ele não serve só para gerar os acessos, vai também permitir você monitorar a instalação dos devices KNX que estão no prédio, tá? E, enfim, todo esse universo que está aqui nesse slide, que é fantástico, a forma de integração de tudo que eu falei hoje. Gente, eu estou quase encerrando a minha apresentação, e então eu queria chamar a atenção de vocês mais uma vez, para que vocês notem aqui toda a solução que eu mencionei, como ela é modular, flexível, deixando a operação bastante fácil e coerente. Sistemas de automação a gente tem muitos por aí, mas o fato da gente poder abraçar a KNX como parte disso tudo que eu estou falando hoje, é realmente um plus, tá? Os proprietários de hotéis e as partes interessadas do projeto, se é que tem alguém hoje aqui assistindo, ou se nós temos integradores que estão acostumados a trabalhar com hotéis, se nós temos aqui arquitetos, engenheiros, gerentes de TI, de facilities, tá? Geralmente o pessoal do hotel solicita validar a experiência do quarto do hóspede, quando a gente está falando de um sistema novo. Então a gente pode realizar um mock-up room, onde a gente faz um piloto, instalando temporariamente alguns sistemas KNX e Electron, em um quarto modelo, para que o cliente possa entender a operação e comprovar a eficiência de todo o sistema que a gente está propondo. Nesse caso, a Electron da Itália, junto com um grupo de escabos, a gente vai conferir todo o suporte necessário para que esse piloto ocorra da melhor forma possível, inclusive treinando depois o pessoal do hotel, caso eles optem, e acabam optando mesmo, para instalar em mais quartos no hotel sistemas.
Bom, pessoal, a gente chegou aqui ao final da minha apresentação. Eu agradeço mais uma vez a todos por terem acompanhado. Espero que tenha sido uma ótima oportunidade para vocês conhecerem mais sobre a maneira que a gente pode otimizar a operação de hotéis utilizando sistemas KNX e que vocês tenham gostado do material de apresentação que eu preparei hoje em conjunto com o meu mestre orientador Ivan Posada. Ele é espanhol, mas trabalha para a Electron lá na Espanha e me ajudou muito com esse processo todo hoje, porque a gente pensa que não é apenas o hóspede de um hotel que tem que passar por uma experiência diferenciada, mas também vocês que vieram aqui assistir hoje o KNX Days precisam, e separaram tempo para isso, precisam ter uma experiência diferenciada com a nossa apresentação também. Eu estou disponibilizando aqui na aba lateral aí para vocês, lado direito, embaixo ali do ícone onde tem os participantes, tem arquivos. Vocês podem baixar o material que eu já deixei pronto ontem para vocês. Basta entrar aqui na aba Arquivos e baixar. São 3 catálogos em PDF, muito interessantes, que funcionam como complemento de tudo que eu mencionei aqui. Eu quero dizer que o Grupo Descabos é centro de treinamento KNX oficial no Brasil, lembrando, né? Nós temos uma turma por mês e ainda temos vaga para a turma do final de março agora. Nós já formamos 4 turmas, se eu não estou enganado. Basta entrar no site descabos.com.br, ir para a aba Educação e Conteúdo, selecionar Treinamentos, Automação e Controle, fazer sua inscrição. Lembrando que quem se certifica tem condições de instalar sistemas KNX de qualquer marca que ofereça produtos KNX e a sua certificação tem validade internacional. Agradeço então por fim aqui muito aos organizadores do evento KNX Days pelo convite para participar desse importante evento. Deixa aí anotado o nosso e-mail para contato posterior com mais dúvidas que vocês possam ter, que é o suporte@descabos.com.br. A gente pode também enviar cotação de produtos, sendo que a gente é distribuidor exclusivo da Electron no Brasil e fazemos a comercialização diretamente para integradores de sistemas e instaladores. Um abraço, eu deixo agora o espaço aberto para perguntas. Parabéns, Francisco. Excelente apresentação de você aí. Estou vendo que tem algumas perguntas aí, se você quiser rolar, perguntando sobre a conexão Bluetooth, perguntando sobre algumas integrações. Boa parte eu acho que você já respondeu. Temos aí o Serafim falando que aprendeu muita coisa em poucos minutos, realmente uma bela apresentação. A minha tela demorou para carregar aqui agora que eu estou vendo, peraí. Então, tem bom dia a todos aí. Vitor, da Betone, obrigado pela presença. Sidney, saber informar se conseguimos comprar a máquina elétrica? Sim, com a gente, com o Grupo Descabos. Pode enviar e-mail para mim que eu encaminho para o pessoal de vendas depois. Deixa eu aproveitar, viu, Max, e avisar as pessoas que nós temos aqui no KNX Days o ícone de Virtual Boot, né, que é um stand virtual. Agora de meio-dia e meia, a gente vai instalar, todo o pessoal aqui do evento vai instalar à disposição para a gente continuar batendo papo, trocando informações no chat, tá? Pode entrar lá. Exato, perfeito. O Cris já respondeu ali, Cristiano, um dos nossos diretores. Excelente, obrigado, gente. Deixa eu ver, qual a distância máxima entre módulos Bluetooth? 15 metros, só que como é rede mesh, a gente vai repetindo. Não tem, o Ivan não me passou se nós temos limite, viu, Felipe? Tá? Então, por hora, não tem essa limitação, não. Contanto que você mantenha a distância de segurança, que é de 15 metros entre os dispositivos, está em casa. Algumas pessoas me perguntam também com relação a usar Bluetooth. Quando eu tive treinamento com eles, foi uma das primeiras questões que apareceu e o nosso engenheiro lá, que é responsável pela linha Otomo, ele está assim, cara, há uns 6 anos pesquisando isso e eles realmente chegaram num estágio de fazer a transmissão via Bluetooth que é muito confiável. A gente fez a linha Otomo primordialmente para ser usada em escritórios, tá? Agora eles estão usando para outras situações, mas na essência ele foi criado para uso em escritórios. O software Horizon tem custo de licença? Tem sim, se vende o equipamento e depois se vende as licenças de acordo com a necessidade do cliente. Isso é feito um estudo, porque na verdade dentro do equipamento tem um número X de licenças. Não sei se o Guilherme está aí, pode depois passar mais informação para isso, porque eu sou coordenador da área, mas a gente tem o Guilherme Silva e o Rafa, que manjam muito mais disso tudo do que eu, eles podem ajudar a gente, tá? Se eu não conseguir responder agora também, depois por e-mail a gente responde, tá, Marcos, se você quiser escrever para a gente. Mas tem cursos de licença que são as licenças adicionais, extra ao que já vem
no produto. Os produtos podem se conectar com algum outro dispositivo que utiliza protocolo 485, DMX? Sim, eu tenho o Gateway DMX, tenho o Gateway DALI, e o Horizon ele tem porta serial para conexão com outros sistemas. Versão do Bluetooth, boa pergunta, não vou ter essa informação agora para passar, podemos ver se no catálogo Otomo que eu deixei para vocês aí nos arquivos tem isso, senão eu entro em contato com a engenharia direto. Tá? O que mais aqui que a O gente Cristiano tem? respondeu algumas perguntas logo abaixo aí, inclusive É, ele deixou o e-mail suporte@descabos, quer dizer, tem bastante nossa, meios de contato aí. minha equipe Legal. está ativa aí, olha, eu não preciso responder nada, tá todo mundo respondendo aí, ó, tá cheio de gente da Verdade. Descabos respondendo aí. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Fernando. Fernando, logo já está aí fazendo também curso KNX com a gente agora em março. Tua vaga está lá, Fernanda. Estamos aguardando você. Sidney, aprendi muitas coisas em poucos minutos com a sua palestra. Poxa, fico feliz, cara. Que bom. Melhor notícia do dia aqui hoje. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Cláudio. Orlando Pinheiro, obrigado, Orlando. Orlando está lá no Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros certificados pela Descabos aqui no Brasil. Já tem certificação KNX aí, já está começando a trabalhar com alguns projetos. Verônica, obrigado, Verônica. Muitas graças, Verônica, por esta oportunidade. Marcos, os módulos podem se comunicar também com o Zigbee. Acredito que usando o Horizon, sim, tá bom? E é isso. Muito bacana, Francisco, muita novidade, muita tecnologia. Eu acho que essas informações que o Brasil precisa saber, né, sobre a KNX, o próprio Christian, quando abriu, anunciou aí as novidades na área do IoT, na área de eficiência energética. Eu acho que é um caminho que tem aí muita coisa pela frente, né? E eu vejo que o grupo de Descabos está bastante atuante, não só com o centro de treinamento, mas também com os cases já aplicados em vários segmentos. Né? Exato. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí a gente tem, então, do meio-dia ao meio-dia e meia a sessão de bate-papo e nós temos o nosso painel com todos os participantes hoje como palestrantes. A gente vai fazer no finalzinho um painel para fazer um bate-papo aí. Muito, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a você, parabéns, abraço. Gente, A agora... próxima conferência começa em 35 minutos, estaremos esperando por você lá. Perfeito. Então, daqui a meia hora, um intervalo, tem as salas aí de encontro para você bater papo com os palestrantes, com as empresas que estão participando, e daqui a pouco a gente volta com mais uma palestra, e a próxima vai ser do KNX do mercado corporativo, pelo Godoy da Siemens, que vai estar apresentando para a gente. Até mais tarde. Obrigado, Francisco. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado. Valeu.